Olá, tudo bem? Vamos falar agora sobre fusão a frio, um processo no qual nós temos a junção de dois átomos formando um único núcleo com produção de energia. Normalmente essa fusão nuclear ela ocorre quando dois átomos se juntam a temperaturas elevadíssimas, produzindo quantidade de energia imensas. Esses processos eles ocorrem, por exemplo, nas estrelas e na bomba H. Mas dois químicos, um chamado de Martin Fleischmann e outro chamado de Stanley Pons, conseguiram realizar esse processo em laboratório, em um tubo de ensaio, em uma reação química chamada de eletrólise. Vamos dar uma olhada agora no que foi feito e discutir se é possível ou não. Então vamos lá, gente, vamos falar sobre a fusão a frio. Um fenômeno utilizado para a produção de energia, elevadíssimas quantidades de energia a temperatura ambiente. Essa fusão a frio, ela tem a mesma ideia, o mesmo princípio das fusões nucleares. Na fusão nuclear, o que nós temos é a junção de dois átomos menores formando um átomo maior. Dois átomos que podem ser de mesmo elemento ou de elementos diferentes, se juntando formando um único átomo. Nesse processo, nós temos a liberação de energia. Então, é um processo que acontece nas nossas estrelas, é o processo que ocorre na bomba H, a quantidade de energia é elevadíssima. E além da energia, a temperatura em que isso acontece são temperaturas de centenas de milhões de graus Celsius. Basta você olhar para cima e ver o Sol brilhando como ele deve ser quente. Nessa situação, nós temos então a fusão nuclear. O que os conseguiram fazer foi uma fusão a frio. E nesse processo, que são chamados de reações nucleares de baixa energia, Low Energy Nuclear Reactions, eles conseguiram produzir a junção desses dois núcleos a temperatura ambiente. Então seria possível realizar essa junção na temperatura em que nós estamos. Ok? Essa reação ela envolve um processo químico bastante comum na química chamado de eletrólise. A eletrólise é a quebra da molécula produzindo outras substâncias. Essa eletrólise foi realizada com a água pesada na presença de eletrodos de paládio e platina. Na eletrólise normal, nós temos a molécula de água se quebrando, produzindo gás hidrogênio, produzindo gás oxigênio. E esse gás hidrogênio ele até pode ser utilizado para obtenção de energia como um combustível. Mas o que aconteceu nessa fusão a frio foi que a eletrólise da água pesada, quando o hidrogênio encaminhou-se para o eletrodo de paládio, houve a fusão entre os núcleos. Ao invés de ter a formação do gás hidrogênio com o deutério, os deutérios se juntaram e formaram o gás hélio. Diz a lenda que nesse processo ele foi determinado, confirmado, porque eles conseguiram determinar emissões de partículas como nêutrons e radiações do tipo gama. Então, as reações que podem ter acontecido o deutério se junta com outro deutério, forma um átomo de hélio, esse átomo com alta energia, ele libera um nêutron para ficar estável. Esse nêutron ele teria sido determinado a sua presença. Ou se não, poderia haver a junção desses deutérios, o deutério se juntar a formar um hélio, esse hélio de alta energia se decompor, e produzindo um elemento que é chamado de trítio, que é um isótopo do hidrogênio com massa 3, e a liberação de um próton. Tá? E um último processo que poderia ter acontecido era os deutérios formando esse hélio, e quando esse hélio ficasse estável, emitisse a radiação gama. Essa radiação gama que seria a energia liberada no processo de fusão. Gente, isso é o que falou que aconteceu. Porém, alguns cientistas fizeram esses experimentos a partir do momento que essa ideia foi divulgada e foi anunciada. Vários países tentaram reproduzir esse mesmo experimento. Só que algumas faltas de informações, alguns detalhes que não foram muito bem esclarecidos, não deu muito certo. Então nós temos ali a hipótese de que essa fusão acontecendo no paládio, haveria a formação de hélio nesse eletrodo, o que não pôde ser observado de fato. Alguns problemas que podem ter acontecido ou erros, questão de fraude, mas é muito pesado você falar que um cientista fraudou um experimento ou mexeu nos dados para que houvesse essa resposta prevista. Então isso daí, até mesmo pelo fato dos dois cientistas serem renomados, isso daí caiu por terra. Pode ter acontecido algum erro de medição,
tá? Algum equipamento que não estava calibrado corretamente, algum equipamento que não tinha a capacidade perfeita de fazer essas medições, teria determinado então esse erro. Ou até mesmo interferência externa, uma vez que nós temos a emissão de partículas que vêm a partir do Sol, que vêm a partir das estrelas, e essas partículas podem ter interferido na medição desse experimento. Então, maravilhoso? Sim, seria fantástico se essa fusão a frio ocorresse. Uma possibilidade de energia renovável e sustentável. Porém, ela não se confirmou 100% verdadeira. Até mesmo tempos depois, os caras começaram a desencanar com isso e não ficaram tão preocupados em relação a esse fenômeno. Então é isso, gente. Fantástico esse processo da fusão a frio, ideia magnífica. Seria extraordinário se nós conseguíssemos produzir energia dessa forma. Como é feito de maneira controlada a fissão nuclear nas usinas, se fosse possível fazer essa fusão, nós teríamos com certeza uma quantidade de energia maior. E olha só que bacana, usando hidrogênio e gás hélio como as substâncias produzidas. Elementos que não são radioativos, que não são perigosos, diferente de urânio, césio e afins. Ok? Espero que tenham curtido. Tudo de bom. Aquele abraço. Bons estudos. Valeu!